Olá pessoal, eu sou Igor Miranda, eu serei o seu professor de História na área de Ciências Humanas. Na aula de hoje, falaremos sobre algumas revoluções tecnológicas no mundo ocidental que alteraram as formas de produzir os bens e provocaram profundas mudanças no pensar, na maneira dos indivíduos se relacionarem entre si e com a produção. Elas definiram seus status e papéis na sociedade. Comumente se fala das revoluções industriais ocorridas entre o final do século XVIII e XX, mas ocorreram outras, mais tímidas, mas não menos significativas na história da humanidade. Já que a gente está falando de revoluções na maneira como nós fazemos as coisas, se a gente está falando de revolução técnica, revolução tecnológica, nós estamos falando da maneira como nós fazemos as coisas. Ocorreram várias dessas revoluções, dessas mudanças na maneira como nós fazemos as coisas. Eu vou destacar para você aqui algumas dessas mudanças que foram acontecendo ao longo da história. Olha, para que nós possamos produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente sempre vai usar um sistema de técnicas. Tem a ver com o modo como nós estamos produzindo, garantindo a nossa sobrevivência. Usando uma foice, uma enxada, um trator agrícola, a informática, a cibernética. A maneira como nós fazemos as coisas vai determinar o meio de produção. Olha, são os instrumentos que reunidos, as ferramentas que juntas, os equipamentos que nós usamos que vão permitir a nós produzirmos alguma coisa. Então, as técnicas é a maneira como nós manejamos esses instrumentos, como nós vamos fazer alguma coisa. O meio de produção são os instrumentos que a gente usa para fazer essa coisa. E olha, a maneira como nós fazemos e a maneira como nós usamos determina as nossas relações um com o outro, as relações de produção dentro da nossa sociedade. Se parece um pouquinho confuso, eu vou explicar para você, você vai entender daqui para frente. Olha, vamos usar como exemplo aqui a origem da humanidade na maneira de fazer as coisas. Vamos voltar lá para a antiguidade, onde nós estávamos na região onde a agricultura surge, região que nós conhecemos como Crescente Fértil. Esse período em que a humanidade está aprendendo a cultivar plantas para garantir a sua sobrevivência, ele apresenta um conjunto de mudanças que a gente chama de Revolução Neolítica. Ela recebe esse nome porque acontece nesse período da pré-história, o período neolítico. Do que nós estamos falando aqui? Olha, nós estamos falando que é nesse momento que o homem aprende a plantar. Ele está domesticando plantas. Se o homem está plantando, ele não pode mais simplesmente plantar e se mudar, plantar e ir embora. Percebe então que o fato dele plantar alguma coisa prende ele ao local onde ele plantou. Ele passa a se sedentarizar, ele precisa estar ali para aguar, para defender a planta contra pragas, animais, invasores e mais ainda, ele precisa estar ali no momento de colher aquilo que ele plantou. Portanto, ele acaba se sedentarizando. Olha, junto com isso, vem também a possibilidade do aumento populacional. Porque como eu tenho mais alimentos, eu posso ter mais gente para ser alimentadas. E veja onde isso vai nos levar. Por eu ter mais gente, eu tenho mais necessidade de produzir alimentos. O que me obriga, para poder produzir mais, a dividir o que cada um vai fazer na plantação. Então perceba, a maneira como eu estou fazendo está determinando a forma como um se relaciona com o outro na hora de fazer. E isso vem lá do começo da humanidade, da sedentarização, da domesticação de plantas e animais, do início das técnicas agrícolas.
É a tal da Revolução Neolítica aparecendo aqui. Olha, se a gente está falando de revolução tecnológica, a gente fala de tecnologia, dá a impressão que a gente sempre está falando de coisas muito avançadas, a gente está falando de informática. Tecnologia e técnica é a maneira como nós fazemos, e ela não precisa ser necessariamente com o computador ou com a informática. Lembre-se que a gente citou lá no comecinho que a maneira como a gente faz as coisas determina a maneira como a gente vive e se relaciona. Aqui eu tenho para você um trechinho de uma música em que você vai prestar atenção nos intervalos 2 minutos e 24, 3 minutos e 21. Ali, você vai percebendo que ele vai citando pessoas, momentos, é uma sucessão que dá a ideia de um ciclo que fica se repetindo e que vai, quando ele termina, voltar para o seu início. É porque como nós estamos falando de agricultura, nós seguimos o ciclo da natureza, sempre circular. Terminou, nós voltamos para o início. O compositor, na verdade, é um engenheiro agrônomo e ele entende muito bem de agricultura. É por isso que você vai ver aparecendo na música essa ideia de ciclo de vida, ligado, na verdade, ao ciclo da natureza, que é o tempo da agricultura. Já que nós estamos falando aqui da maneira como as coisas são feitas, a gente precisa falar sobre um dos grandes autores da língua portuguesa, o grande Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta português que comumente olhava para o passado. Um dos grandes interesses do Fernando Pessoa é falar sobre o período de glórias de Portugal. É falar sobre a época de ouro de Portugal e, claro, nós estamos falando então da conquista de Portugal sobre outros territórios do mundo, da expansão marítima portuguesa, ou outro nome que você conhece, as grandes navegações portuguesas. O Pessoa tem um poema muito famoso chamado Mar Português. Nesse poema Mar Português, o Pessoa não está somente falando aqui das glórias das navegações portuguesas. Perceba, ele está voltando para trás. Ele está falando de um passado. Mas ao falar desse passado, ele está tratando das pessoas que ficaram esquecidas nesse passado. Das pessoas em que, quando se conta essa história, não aparecem, não são citadas. Ele vai falar das noivas que deixaram de casar, das mães que choraram os seus filhos desaparecidos. Essas pessoas não aparecem na história grandiosa das navegações portuguesas. E o Pessoa, então, vai dar voz a elas. Você tem no nosso material um link que vai te mostrar exatamente esse aspecto da poesia do Fernando Pessoa. Presta bem atenção no intervalo 10 segundos a 44 segundos. Vale muito a pena você conferir esse material do Fernando Pessoa e o poema Mar Português. Já que a gente está falando, então, das grandes navegações que o poema do Pessoa resgata, nós vamos falar, então, da técnica que você tinha nesse período das grandes navegações. A gente já viu em aulas anteriores que esse período das grandes navegações teve Portugal e Espanha à frente. Nesse período, Portugal e Espanha expandem o mundo, eles aumentam o mundo, chegam a outras partes. Lembra-se? Descobrimento do Brasil, descobrimento da América. O mundo está aumentando. Mas como foi possível fazer esse aumento do mundo? Olha, foi possível porque as técnicas melhoraram, a maneira de se fazer evoluiu. E nós temos instrumentos para que isso seja feito. A invenção da nau-caravela, da bússola, do astrolábio, a melhoria dos mapas de navegação. Esses instrumentos estão permitindo que nós façamos melhores. Que os portugueses e os espanhóis consigam chegar a outras partes do mundo, consigam, então, com essa técnica, alcançar outros territórios que até então nem conhecidos eram.
Bom, essa é a fase do capitalismo comercial. E aquele primeiro passo que a gente já conversou, não é? Primeiro passo da globalização, primeiro passo da mundialização. Aparece aí a escravidão, a divisão internacional do trabalho entre as metrópoles europeias, as colônias que estão na América. Junto com essa mudança técnica, nós ainda temos uma outra mudança que você não ouve muito falar. É a revolução bélica, a revolução na maneira de se fazer guerra. Porque não foram só os navios que mudaram, não foram só instrumentos de navegação que melhoraram, foram instrumentos de guerra também. Foram novos armamentos, novas táticas de você lutar no campo de batalha. Vão aparecer entre os séculos 16 e 17 novas maneiras de você lutar. A cavalaria se torna muito mais popular. A pólvora vai se espalhando pelos exércitos. É a arma de fogo chegando à Europa e ganhando espaço na guerra. E ela vai ser decisiva para criar as potências que vão dominar o mundo naquele período. Solta a nossa vinheta de curiosidade aí. Eu tenho para você aqui um link super interessante, tá? Pega desde o comecinho e vai até 1 minuto e 50. Ali você tem um material feito por professores do ensino médio do sul do Brasil, em que eles vão falar sobre essas mudanças na técnica, essas mudanças que acontecem ao longo da história. É uma banda formada por esses professores e que eles vão mostrar para vocês de uma maneira bem simples, bem interessante, essas mudanças que nós estamos conversando. Vale super a pena você conferir. Vai lá na nossa plataforma, acesse esse link, confere lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Já que nós estamos falando de mudanças na técnica, de mudanças na maneira de fazer, isso vai nos levar automaticamente para o que você conhece como Revolução Industrial. De Revolução Industrial, a gente costuma dizer que nós temos 4. Existem 4 fases da industrialização ou da Revolução Industrial. Na primeira fase, que acontece lá no século XVIII, a industrialização é apenas na Inglaterra, máquinas muito simples nesse momento. Você já tem o início da mecanização. A máquina vai entrando na maneira de fazer os produtos. Os produtos também feitos ainda são bastante simples. O que muda na segunda Revolução Industrial? As indústrias são maiores, os materiais usados já evoluíram e, mais ainda, os produtos finais são muito mais complexos. Nós estamos falando do uso do petróleo, da eletricidade, da chapa de aço, do motor a combustão. Na terceira Revolução Industrial, que acontece no século XX, aliás, alguns autores consideram que o Brasil começa a se industrializar dentro dessa revolução. Não participou das 2 anteriores, hein? Aqui você tem uma produção que vai se automatizando. Vai fazendo o quê? Olha, as máquinas vão funcionando sozinhas. Elas vão dependendo cada vez menos do braço ou da presença de uma pessoa para que elas funcionem. Isso significa dizer que nós estamos falando da presença de computadores que controlam essas máquinas, de fábricas inteiras em que você tem pouquíssimos funcionários para controlar toda a produção. Produção essa feita por robôs. Atualmente nós vivemos a 4ª Revolução Industrial. Essa 4ª Revolução Industrial é aquela ligada ao conhecimento, a tecnologia que você tem mais sofisticada. Ela não acontece de maneira igual no mundo todo e ela está ligada à tal da internet das coisas, o Big Data. Ela está ligada à troca de informações, a essa aproximação do que é digital, do que é físico, do que é humano, interagindo, criando um ambiente só. É essa revolução que você vive no seu cotidiano.
Se a gente está falando da quarta revolução industrial, você que vive nela vai ficar bastante familiarizado com o que nós vamos conversar. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui da convergência de tecnologias, diferentes instrumentos se aproximam e passam a operar juntos na hora de fazer alguma coisa. Pense, por exemplo, que hoje, quando você vai fazer uma compra, quando você vai fazer algo, vai produzir alguma coisa, está em interação, está funcionando ao mesmo tempo o mundo físico, o mundo das coisas, mas também o mundo digital, aquele mundo que só existe no espaço virtual. E claro, você está interagindo, você faz parte do meio biológico, do mundo biológico, você é o ser humano. Perceba que esses 3 pontos, essas 3 dimensões interagem ao mesmo tempo. Não há uma separação muito nítida de uma coisa para outra. Pense, por exemplo, nas compras que você faz, nas redes sociais, nos programas de entretenimento que você consome. Aqui nós estamos falando de uma manufatura mais customizada. Exemplo, a impressão 3D. É que você pode produzir alguma coisa a partir do design que você mesmo criou e produzir somente aquele exemplar para você. É mais aquela coisa seriada que você tinha no final do século XIX, começo do século XX. Significa dizer que a produção nas fábricas está ficando cada vez mais automatizada. Cada vez menos nós dependemos da força manual e bruta do homem. E cada vez mais nós dependemos da inteligência. Nós não precisamos de muita gente na linha de produção. Basta algumas poucas pessoas com conhecimento suficiente para operar os robôs, para dar os comandos nos softwares e a fábrica consegue funcionar e produzir praticamente sozinha, sem a interferência humana. Olha, um exemplo dessa quarta revolução industrial é algo que popularmente nós chamamos de startup. O que é uma startup? Olha, uma startup, ela pode estar ligada à produção de alguma mercadoria, ela pode estar ligada à gestão de pessoas, de produtos ou de serviços. Aqui, explicando para você um pouco sobre startup, eu tenho uma entrevista com o Thomas Fuellberg. Entrevista bem interessante, porque o Fuellberg é um sujeito que conhece muito bem o meio das startups. Preste atenção nos intervalos 5 minutos 33, 6 minutos 44 e nos intervalos 10 minutos 17 em diante, até 11 minutos e 50, em que o Fuellberg vai explicar para você como funciona uma startup. O que é uma startup? O que ela tem de diferente de uma empresa tradicional? E por que as startups estão ligadas às pessoas jovens, à juventude? Olha, super interessante essa entrevista com o Fuellberg. Vale muito a pena você ir lá conferir esse material, porque ele é super atual, ele está falando de coisas que estão acontecendo. E o Fuellberg, que é um sujeito que conhece muito bem esse meio, vai te explicar bem simplesinho o que é uma startup e por que esse meio é tão importante na quarta revolução industrial. Para você conhecer um pouco mais sobre as revoluções industriais, sobre a revolução técnica e todos esses assuntos que a gente abordou aqui, visita a nossa plataforma. Dá uma olhada nos links que estão lá à sua disposição para você se aprofundar, para você conhecer mais. E já que a gente falou tanto do Fuellberg, que é um sujeito tão importante para o setor de startups, eu deixo aqui para você uma mensagem dele mesmo. Ele diz que quanto mais nos envolvemos, mais nós queremos envolver os outros. Bons estudos!